O Sistema Maior de Comunicação está recebendo o ex-governador Lúcio Alcântara. Sinal, falar da trajetória político-administrativa do Dr. Lúcio Alcântara é uma redundância, mas nunca é demais a gente avivar a memória do povo. Ex-secretário de Saúde do Estado do Ceará, ex-prefeito de Fortaleza, de 79 a 82, ex-governador do Estado do Ceará, de 2003 a 2007, ex-deputado federal, ex-senador. Doutor Lúcio, é um prazer revê-lo, prazer cumprimentá-lo. Boa tarde. Boa tarde. O prazer é meu estar mais uma vez aqui em Xeramobim, um município, uma cidade onde eu sempre fui muito bem recebido, tenho aqui muitos amigos, gosto muito de Xeramobim. Como governador estive aqui muitas vezes e, enfim, é uma alegria, uma satisfação estar aqui com essa gente tão simpática, nessa cidade tão acolhedora. O Brasil inteiro está vivenciando, acompanhando pelas emissoras de rádio, televisão, jornal e também pela internet, este que talvez seja considerado o maior julgamento da história do país, que é a questão do mensalão, a existência ou não do mensalão. Com que sentimento o senhor está acompanhando? Olha, eu acho que o que está acontecendo é uma demonstração de que as nossas instituições, inclusive as instituições jurídicas, estão funcionando bem. Porque o mensalão, chamado mensalão, ele, vamos dizer assim, integra figuras de grande expressão política e econômica, banqueiros, políticos, funcionários públicos, publicitários, pessoas que poderiam se julgar até, vamos dizer assim, a salvo da lei, que a lei não os alcançasse. O julgamento está mostrando que não é verdade. O Supremo Tribunal Federal está agindo com independência e procurando fazer um julgamento técnico. É claro que nem todo mundo está de acordo com o que o tribunal está dizendo, outros querem mais rigor, outros querem, vamos dizer assim, que algumas figuras sejam absolvidas, é natural. Eu um dia desses fiz uma brincadeira, colocando no Twitter, né, que eu gosto sempre de estar por lá, é que no Brasil, todo brasileiro é técnico de futebol. E nesse período eleitoral, todo brasileiro é marqueteiro político. Fica dizendo, faça um programa eleitoral assim, faça assado, faça isso, não faça aquilo. E agora, com o mensalão, todo brasileiro agora também virou juiz de direito. Então quer julgar, uns condenam o Supremo, outros aplaudem, e cada um quer ter que a sua opinião prevaleça. Mas nós temos que aguardar a decisão do Supremo Tribunal, que é a mais alta corte de justiça do país. Em relação ao Lula, o senhor acredita que ele poderia estar por trás, poderia ser o comandante, como já foi dito? Eu não acredito que esteja, porque vamos dizer assim, acusação do Ministério Público, no voto do relator, no voto do revisor, ele não está. Então, eu tenho que me ater àquilo que está nos autos e aquilo que os responsáveis pelo julgamento estão dizendo. O resto é uma ilação, é uma interpretação muitas vezes impregnada de preconceito, de, vamos dizer assim, ideologia ou de partidarismo político. Eu tenho que, se eu estou aceitando o julgamento do Supremo para condenar, eu também tenho que aceitar o julgamento do Supremo para absolver. Por quê? Se eu só estou de acordo com aquilo que coincide com a minha opinião, então eu não estou respeitando a instância julgadora. Perfeito. Doutor Lúcio, estamos a 36 dias das eleições deste ano. E os jornais, a televisão, o rádio e as redes sociais anunciam que o seu partido, o PR, partido que sinal o senhor preside aqui no estado do Ceará, firmou apoio a Elmano de Freitas do PT. Quando a gente conhece toda a história, o senhor pertenceu ao PSDB e sempre havia divergência com o PT.
Acho que o estado do Ceará, todos nós aqui do Sertão Central do estado, como um todo, querendo saber por que o senhor resolveu apoiar o candidato da prefeita Luiziane Lins. É por uma razão muito simples. É uma razão, vamos chamar assim, pessoal e uma razão política. Eu mesmo fui crítico em alguns momentos da prefeita Luiziane, mas eu nunca fiz uma crítica, porque nunca vi motivo para isso, sobre um escândalo, sobre corrupção no governo dela, sobre desmando administrativo. Acho que ela não foi perfeita, tem falhas, o próprio Elmano reconhece, e aquilo que não funcionou, ele reconhece e diz que vai mudar, porque não há continuismo, pode haver uma continuidade. Em 1989, quando Lula disputou a eleição com o Collor, no primeiro turno eu apoiei o Brizola. No segundo turno eu apoiei ostensivamente o Lula. E naquela época, o Lula não era esse tão bem recebido, tão bem acolhido como é hoje, não. Era uma espécie de, vamos dizer assim... Tanto quanto desconhecido, né? Não era só desconhecido, era rejeitado, era tido como uma pessoa perigosa, né? Se lembra que o Mário Amato falou que se o Lula fosse eleito, era o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, a saída era o aeroporto de Guarulhos, quer dizer, os empresários iriam embora e tal. E já naquela época, no segundo turno, eu apoiei o Lula. Então, não há novidade nenhuma nisso, não há nenhuma, vamos dizer assim, incoerência. Os órgãos têm divulgado pesquisas lá em Fortaleza, voltando à eleição na capital cearense. Como é que está o clima lá e essa subida do Elmano em relação aí as primeiras pesquisas e essa última divulgada? O senhor acha que se deve ao horário eleitoral, ao apoio do Lula, apoio do PR ou esse projeto, senhor? Não, sem dúvida, porque, em primeiro lugar, ele era um grande desconhecido. Você mesmo que é um radialista, um homem de comunicação, certamente nunca tinha ouvido falar nesse nome Elmano de Freitas. Então, a primeira luta dele foi contra o desconhecimento. Perfeito. Doutor Lúcio, em relação a eleições 2012, ainda, no geral, no estado do Ceará, como é que o senhor vê o quadro? Quem pode aparecer mais? Quem pode ficar para trás? Pelas suas andanças no estado do Ceará? Eu acho que isso vai ficar muito bem dividido. Nós temos muitos partidos, né? Passou aquele tempo em que o PSDB tinha 80% das prefeituras. Isso não existe mais. Vai ficar muito dividido entre os vários partidos que existem aí. Para a gente finalizar, nós vamos aqui um bate-bola. O senhor responde numa palavra, ou em poucas palavras. O senhor fica à vontade. Em relação, primeiramente, a Tasso Gereissati, qual é a relação hoje? Se há mágoa, se há ressentimento, se o senhor se sentiu traído? Tasso Gereissati, que almoçou também com a prefeita Luiziane Lins. O senhor acha que há possibilidade, mesmo palanque, doutor Lúcio, Tasso Gereissati, apoiando também o candidato da prefeita de Fortaleza? Não vejo essa possibilidade, mas não digo que é impossível, né? Se houver um confronto, por exemplo, entre o nosso candidato, o Elmano, e o candidato do governador, eu não sei se ele vai cruzar os braços ou se vai dar alguma palavra em favor de alguém. Evidentemente que na campanha de governador em 2007 ele me traiu o partido, mas eu não vou guardar ressentimento. Em relação ao Ferreira Gomes, qual é a opinião do ex-governador? Olha, o governador Gonzaga Mota dizia que de política é dinâmica, né? Mas, por exemplo, esse dinamismo tem um limite. Eu não vejo a menor chance de um dia me aliar assim com... Diz que em política não tem nunca, né, ou jamais. Mas eu não me vejo em nenhuma situação, vamos dizer assim, aliado dele, não.